Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu começava esta intervenção por enaltecer a importância de estarmos a discutir hoje e novamente esta matéria nesta Casa. Porque o tema das espécies invasoras não é de facto um tema novo nesta Casa, mas é um tema extremamente caro à região. E é gravíssimo porque coloca em causa a sustentabilidade ambiental de todo o nosso ecossistema insular e cujas introduções podem levar a uma descaracterização imediata e irreversível, uma vez que os impactos destas introduções são muitas vezes de difícil controle, como temos verificado ao longo dos anos, e de ainda mais difícil recuperação. Portanto, estas são espécies que superam as barreiras geográficas e, quando cá chegam, superam as barreiras bióticas e abióticas, mantendo as populações estáveis. E, infelizmente, o combate destas espécies tem sido muitas vezes prejudicado por mero desconhecimento, inclusive o desconhecimento deste Parlamento. E ainda na legislatura passada, partilhava convosco, e recordo-me perfeitamente, de um deputado do PSD que defendia a plantação de espécies invasoras na estrada de acesso ao Puiso, porque o crescimento era mais rápido do que as espécies endémicas, desconhecendo que é exatamente esse um dos principais problemas das invasoras, o crescimento rápido e a grande capacidade de propagação que provoca uma forte competição pelos recursos disponíveis e que tem vindo a invadir ecossistemas naturais e semi-naturais, destruindo inúmeros habitats de espécies nativas e tornando-se uma das maiores ameaças à biodiversidade regional. E neste aspecto, eu concordo com o que diz o Governo de que este comportamento de determinadas espécies invasoras obriga a uma especial cautela das entidades competentes e até iria mais longe. Obriga a uma maior responsabilidade daqueles que legalmente e estatutariamente têm o dever de salvaguardar a nossa floresta e os nossos recursos naturais. Mas, mais uma vez, o que está escrito neste diploma, as palavras que estão escritas nestes diplomas, ficam muito aquém dos atos que têm tido os dirigentes deste Governo. Porque, se por um lado temos um diploma com bonitos clichês ambientais, uma série de lugares comuns, uma propaganda ambiental muito bem polida, mas que na prática não traz qualquer efeito prático, passa a redundância. Porque tudo pode ser excepcionado neste diploma, perante um presumível plano de controle cuja definição fica, uma vez mais, relegada para uma portaria, por parte do IFCN, pede o Governo Regional um novo cheque em branco a esta Assembleia. E o mais curioso é que todas as asneiras colocadas em prática pelo Governo Regional ao longo dos últimos anos são passíveis de ser excepcionadas neste diploma. E vejamos o caso das contínuas libertações da truta arco-íris, uma das espécies invasoras com efeitos mais nefastos nos ecossistemas marinhos. E hoje é a IFCN, e nós sabemos hoje que a senhora Secretária sabe quem é a IFCN, sabe o que é a IFCN, e é a IFCN que inclui a truta arco-íris na lista das 100 piores espécies invasoras do mundo. E este diploma continua a permitir a sua libertação. Mas continua a permitir também a libertação de coelhos em espaços naturais. Milhares de euros dos contribuintes para produzir e libertar coelhos em espaços naturais, apesar deste mesmo Governo ter gasto outros tantos milhares de euros de fundos comunitários para o controle desta espécie. Continuarão a gastar milhares de euros em promover o plano de ação para a cultura do tabaibo, uma vez que, apesar de o reconhecerem como invasor, continuam a excepcioná-lo com a devida cumplicidade do IFCN. E sabemos que alguns deputados e o próprio Secretário Regional da Agricultura têm alguma dificuldade em reconhecer o tabaibo como uma espécie invasora. E não posso deixar de salientar que, apesar de permitir a sua excepcionalidade pelas razões já levantadas, o seu nome está nesta lista no anexo 2, tal como está em praticamente todos os planos de ordenamento e gestão do Serviço de Parque Natural da Madeira, agora IFCN, e inclusive a sua erradicação foi financiada pela União Europeia em projetos como o projeto LIFE Recover Natura. Portanto, a verdade é que durante anos a Secretaria Regional da Agricultura gastou dinheiro público a promover esta espécie, enquanto a Secretaria Regional do Ambiente gastava dinheiros públicos a combater a sua propagação. É esta a coerência e é esta a gestão de dinheiros públicos deste Governo Regional. E, por fim, a cereja no topo do bolo. Este diploma deixa a porta aberta à manutenção das inconcebíveis plantações de plantas invasoras em zonas não circunscritas, como as bermas das estradas, e está aqui neste diploma,
é ainda que estas estradas se encontrem em perímetro florestal. É que nem esta salvaguarda está garantida neste diploma. E quem não se lembra das recentes plantações do Governo Regional de croas de Henrique, em vias públicas, junto a espaços florestais, quando temos dezenas de espécies autóctones que poderiam ser perfeitamente utilizadas, espécies indígenas, endemismos, inclusive, que estariam aptos para o efeito pretendido, pelo que não entendemos esta casmurrice política em continuar a excepcionar a plantação de plantas invasoras nas bermas das estradas florestais. Mas em relação a estas plantações de invasoras pelo ISN, eu não posso deixar de fazer referência às palavras da senhora secretária, quando me acusou pessoalmente de falta de seriedade e de omitir, e cito, uma planta pode ter características invasoras, mas só é considerada invasora quando coloca em causa ou ameaça as espécies e habitats naturais. Na Madeira, as croas de Henrique não têm características invasoras. Susana Prada. Disse ainda, e volto a citar, se anda tão bem informado, referindo-se à minha pessoa, devia saber que as croas de Henrique não ameaçam as espécies e habitats naturais e na Madeira não têm características invasoras. O texto conta das atas e dos diários desta Casa, do Parlamento, dia 7 de dezembro de 2017. Queiram, por favor, confirmar. Já diz o povo que a mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. E foram necessários 6 anos. Mas após estes 6 anos, o que vemos na lista regional de espécies invasoras, as croas de Henrique. As croas de Henrique. Afinal, sim, são sim invasoras, são consideradas plantas com caráter invasor, tal como sempre dissemos e tal como foi sempre negado pela senhora Secretária Regional. Portanto, foi o seu próprio diploma que acaba por lhe passar um atestado, senhora Secretária. Foi o seu próprio diploma a desmascarar os disparates que proferi nesta Casa e que deveriam de envergonhar qualquer detentor de uma pasta do ambiente e dos recursos naturais. E foi o seu próprio diploma a confirmar que Vossas Excelências gastaram milhares de euros para disseminar plantas invasoras em espaços que não deveriam ser plantadas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu peço só uma tolerância final, referindo que este conjunto de regimes excepcionais condenam este diploma ao fracasso. Hoje, o Governo Regional fala em proteger as invasoras e hoje apresentam-se nesta Casa com a habitual retórica dos governos prepotentes e autoritários. Se a lei não deixa, então mudaremos a lei. E não contem connosco para isso. Hoje saímos deste plenário com uma única certeza, que 8 anos depois da tomada de posse de Miguel Albuquerque continuam completamente alienados da realidade e a falhar miseravelmente na implementação de estratégias ambientais que levem à recuperação do nosso ambiente e na contenção deste flagelo que são as espécies invasoras. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP.